Você sabe o que é uma masculinidade bíblica? Sabe o que é uma feminilidade bíblica? Nós conversamos um pouco ontem, conselhos, diáconos, estávamos conversando sobre o bem-estar, o bom andamento da igreja. E esse foi um dos assuntos que surgiu. O realmente restaurarmos a visão correta, bíblica e, portanto, aquela que é a vontade do Senhor, sobre o que é ser homem. É verdade, a nossa geração tem muita dificuldade sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. O feminismo tem uma grande parcela de culpa, mas não é o único culpado. Você quer ver uma afirmação que mostra que há uma visão equivocada sobre o que é ser homem, ser mulher? É a frase comum quando nós erramos. Mas errar é humano. Essa frase, ela mostra uma visão equivocada sobre a própria humanidade. Porque quando nós afirmamos que errar é humano, nós estamos dizendo que Deus fez o homem, em sua natureza, essencialmente pecadora. E isso não é verdade. Deus não fez o homem pecador. E já que Deus não fez o homem pecador, o homem não pode ser considerado como essencialmente pecador. Errar, então, não é humano. O pecado é um acidente na natureza humana. É um parasita na natureza humana, não uma essência dela. Portanto, a gente precisa ter uma visão correta, inclusive para saber lidar com o que nós estamos vendo no mundo. O que é ser homem? O que é ser mulher? Para muitas pessoas, ser um homem é aquele cara macho brigão, buzinar atrás. Pronto, o cara já desce do carro e já vai pedir satisfações. Esse cara é macho. Mas será? É isso que significa ser homem? Ser mulher? Aquela mulher, ela, se deixar, dirige o país. Mas isso é ser mulher? Há visões equivocadas, leituras erradas sobre a natureza humana e o papel de cada um, homem e mulher. E com a ideologia de gênero, que tem como propósito não apenas feminilizar. Para quem não sabe, o propósito da ideologia de gênero é muito pior do que feminilizar. Por isso, inclusive, já está havendo problemas dentre eles. Porque o propósito da ideologia de gênero é tornar o ser humano indefinido. É muito pior. Uma vez que o ser humano é indefinido, quem ele é? Então vamos ouvir o que Deus nos ensina, nos diz sobre o que é ser homem. Você sabe ser homem? Ser homem não é ser sagaz. Sagaz era a serpente, nem muito menos orgulhoso. Orgulhoso foi o Nabucodonosor, humilhado até o pó. Ser homem não é só ser valentão. Jesus em nenhum momento foi assim, e é o perfeito varão. Mas e ser mulher? Você sabe o que é ser mulher? Ser mulher não é ser autoritária dentro de casa e conseguir medir forças com o homem. Jezabel é considerada o tipo da mulher demoníaca. E olhe que ela dominava sua casa. Ela é quem conduzia seu marido. Ela, inclusive, matou os profetas. Jezabel é a figura da mulher demoníaca. Não uma coisa boa. Portanto, temos que saber o que é ser homem. O que é ser mulher? Tem uma visão, ou melhor, tem o ensino correto sobre isso. E é claro que não pode estar em outro lugar. Porque quem nos criou, nos diz como nos criou e para o que nos criou. Você quer saber o que é ser homem e ser mulher? Pergunte ao Criador. Criador, o que é ser homem? Foi o Senhor que criou o homem. Criador, o que é ser mulher? Foi o Senhor que criou a mulher. Não tem outra pessoa para perguntar. Ninguém na história estaria qualificado a dizer o que é ser homem e ser mulher, senão o próprio Criador. Portanto, nenhuma ideologia responderá a essa necessidade que o ser humano tem de saber quem ele é.
homem e mulher. Então, vamos ouvir o Criador. Vamos para Gênesis capítulo 2. E eu quero que você, homem, você, mulher, ouçam. Gênesis capítulo 2. A partir do versículo 4, para que a gente tenha um texto completo, tá? Então, vamos ver o que diz Deus sobre o sexto dia da criação, quando ele fez exatamente o homem e a mulher. Nosso ponto de partida, obviamente. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxa. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Porém, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra, teu poder para a salvação, ela que nos ensina quem somos, porque o Senhor nos criou. Portanto, dá-nos graça e pelo poder do teu Espírito e da tua palavra, fala aos nossos corações, para que tenhamos a correta visão sobre nós mesmos, saibamos quem somos e possamos agir em acordo com, ó Deus, a realidade, a nossa natureza. Que o Senhor receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em Gênesis 4 a 25, nós temos o sexto dia. Deus já tinha criado todas as demais coisas e vai encerrar. O homem realmente pode ser chamado de a coroa da criação, homem e mulher. Ele encerra, é o sexto dia da criação, ele está encerrando a criação com o homem e a mulher,
para que, inclusive, a partir dali, eles vivam nessa criação. E vocês perceberam que todo o início, versículos de 4 a 17, está presente apenas o homem, sexo masculino. Só o homem mesmo. Podemos dizer que se em algum momento da história humana o homem pôde viver sem a mulher, foi nas primeiras horas do 6º dia da criação. O homem realmente estava totalmente sozinho, não tinha ninguém. Ele não tinha mulher, ele obviamente não tinha mais ninguém junto a ele. Era ele e somente ele. Então, o texto nos diz sobre este dia da criação. Ele começa nos contando que não havia ainda brotado no campo as árvores, ainda não estavam prontas, inclusive, para o alimento. Deus tinha feito, mas elas ainda iriam germinar, crescer, frutificar. E é interessante que um dos pontos para que isso não tivesse ainda acontecido, ele diz que é porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Este homem vai ser feito logo em seguida. É o versículo 7, que diz que Deus fez o homem do pó da serra, torna ele alma vivente, soprando sobre as suas narinas. O homem responsável pela criação. Então, homem, veja que, de início, a Escritura já nos revela que o homem é o responsável por ela. O homem é o responsável por ela. Antes desse texto, em Gênesis capítulo 1, nós temos uma identidade, somos a imagem de Deus. Portanto, cai a ficha, acorda para a vida. Não podemos seguir uma ideologia indefinida. Nós temos uma definição. Eu digo a ONU porque ela tem uma agenda que pretende tornar a ideologia de gênero o fundamento que caracteriza o homem e a mulher. Então, nós temos. Qual é a identidade do homem e da mulher? Imagem de Deus. Isso, dentre muitas coisas, que eu não vou tocar em todos os pontos, é claro, é a inteligência. Homem, sexo masculino agora. Você é inteligente. Significa que você consegue me entender, percebe? Se eu conversar com meu gato, eu tenho um gato, ou ele convive comigo, eu posso pregar todos os dias. Mas se eu conversar com meu gato todos os dias e disser a ele, gato, se arrepende do teu pecado, cara. Todo dia tu faz uma besteira. Olha, tu fez cocô no lugar errado, cara. Não faz isso. Então, mesmo depois de 10 anos, ele não tem ainda, ele continuará fazendo a mesma besteira. Eu fico olhando para ele, quando ele está fazendo as necessidades, às vezes no box, tem que limpar, é o localzinho que ele tem certo lá para lavar, e ele, todas as vezes que termina, ele vai lá e cava. Na verdade, antes, né? Ele tenta cavar, depois ele tenta cavar, só que é cerâmica. E eu fico olhando para ele e disse, puxa, não tem jeito, né? Não evolui, cara. Tu não evolui. Você não percebeu que isso é uma cerâmica, não é terra? Ele não evolui. Porque não existe tal evolução. No final das contas, ele age de acordo com essa natureza, uma coisa óbvia. Foi colocado no DNA do gato que ele precisa fazer isso. Observe que não é todo bicho que faz assim. Mas eles foram feitos assim, têm em seu DNA tal informação. Como um livro, um manual, um programa que diz como ele deve proceder. E não adianta eu explicar. Eu posso tentar, e funcionará em grande medida,
conduzir o comportamento dele. Todavia, eu não vou converter aquele gato. Nós, todavia, somos inteligentes. Nós somos feitos à imagem de Deus. Nós podemos entender. Isso, inclusive, é importante que se diga homem e mulher, porque isso significa que eu posso falar para você, homem, isso que você está fazendo não é ser homem. Ou mulher, o que você pensa ou como age não é ser mulher. Eu posso dizer isso para você porque você me entende. Eu posso dizer isso para você porque você foi feito inteligente, você foi feito à imagem de Deus. Então dá para dizer a você que ser homem é ser responsável. Esse é um ponto bem inicial, percebe? E responsabilidade é um item que está sendo tirado cada vez mais da lista. Responsabilidade está cada vez mais sendo postergada nas relações familiares. Quer ver uma coisa? O fenômeno adolescência já é considerado um fenômeno que já está chegando aos seus 40 anos. Porque, na verdade, a adolescência, ele é um fenômeno meio que social. E esse fenômeno está sendo levado para frente por causa da educação. As famílias estão, de tal modo, postergando as responsabilidades que deveriam ser dadas aos filhos, que eles não sabem fazer nada. Muitos filhos só sabem jogar videogame, só sabem brincar, jogar bola e fazer coisas semelhantes. Muitos filhos não sabem ser responsáveis, coisas básicas. Ainda que a gente saiba que, sendo pecadores, vamos ter que insistir muitas vezes, muitos filhos não sabem fazer o mais básico da vida, como arrumar uma casa, lavar uma louça ou mesmo fritar um ovo. Me diga quantas meninas casaram sem saber fritar um ovo? Quantos meninos casaram sem saber fritar um ovo? Algo que não precisa ser um chefe. É simples, se aprende em casa. Eu aprendi a fazer um almoço inteiro, um bolo, uma torta, seja lá o que for, com minha mãe. Eu aprendi convivendo com a família, eu aprendi vendo, eu aprendi com fome. Quando eu estava com fome, e aí eu queria comer alguma coisa, eu precisava aprender, tem que se virar nos 30. Então eu aprendia e depois eu aproveitava. Saíram, eu ia para a cozinha fazer o que eu quero comer. Afinal das contas, gosto de comer bem. Responsabilidade. Deus criou o homem à sua imagem, e um dos pontos que ele já coloca para nós é: o homem é ou deve ser responsável. A responsabilidade faz parte do propósito de Deus para o homem. Nesse ponto aqui, é homem, sexo masculino. Em nossos dias, as mulheres tomaram tanto à frente que é muito comum a gente chegar numa família e perceber que o cabeça da família é a mulher. Muito comum. Que, de uma forma ou de outra, é a mulher. Ele deixa. 2, ela quer. Então, 2 problemas. Ele, porque não é responsável, e ela, porque quer o que não pertence a ela. E é claro que isso não vai dar certo. Afinal das contas, ninguém concordaria em trocar papéis quando se fala, por exemplo, numa empresa, num país ou em outro lugar qualquer. Ninguém concordaria. Qualquer pessoa diria: não, tem que ter a ordem das coisas. Mas por que todo lugar tem que ter ordem? Só em casa que não tem que ter ordem. Isso é impressionante. Mas espera aí, eu estou falando com vocês, não estou falando com o meu gato. Eu estou falando com gente inteligente. Significa que todos nós temos uma compreensão de ordem. Quer ver? A nossa estrutura social é organizada. Se eu chegar na sua empresa, eu vou ver que tem uma ordem. Se eu chegar num banco, tem uma ordem. Numa escola, todo lugar tem ordem. Porque só em casa tem que ser desordem. Não faz sentido isso. Todo lugar precisa de um líder. Todo lugar precisa de ordem. E assim por diante. E Deus fez o homem e deu a ele isso. Disse assim: homem, olha, eu fiz tudo. Cumpre a você agora administrar tudo. Cuidar de tudo. Não significa que o homem ia fazer tudo sozinho. Nós vamos ver, tá, que ser auxiliadora é estar junto a ele.
Mas o homem precisa aderir à ideia fundamental, à realidade divina para o homem. Ele é o responsável. Então me respondam, por favor, por que o evangelicalismo brasileiro nós encontramos claramente, não me refiro aqui apenas, em todos os lugares, ainda que aqui nós estejamos ao pouco melhorando isso. Nós encontramos que os homens são os que menos são responsáveis. Quando nós falamos de sociedades internas, de forma genérica, no Brasil, as mulheres estão mais ativas do que os homens. Aí você diz assim, olha que benção, as mulheres são assim. Não, que vergonha. Isso é uma vergonha. Se você me disser que eu sou irresponsável comparado com a esposa, se você me disser que enquanto eu estou no sofá assistindo TV com aquele bucho para fora e vendo um monte de besteira, mesmo futebol, enquanto a mulher trabalha e faz tudo, eu não vou ver isso como glória, eu vou ver isso como uma imagem ridícula, que é aquela caricatura do Homer Simpson. Aquela caricatura do Homer Simpson, que é ridícula, é a caricatura do homem também brasileiro, não apenas norte-americano. Só que essa caricatura é horrível, não é boa, não é para nós nos orgulharmos dela. É uma caricatura que mostra a miséria em que se encontra a nossa sociedade. Homens irresponsáveis. Homens que não assumiram que são homens. Como eu disse, não, mas eu sou homem, se o cara vier aqui, eu peito ele. Cara, isso é ser bobo, não ser homem. Eu sou homem, eu sou esperto, sagaz, sei trapacear, sei enrolar. Cara, isso é coisa do diabo, cara. Olha, eu te mostro os políticos. A característica do político é ser corrupto, mentiroso, enganador, espertalhão. Isso é ser político. Isso não é ser homem. Eu te dou um monte de características esdrúxulas. Eu sou ambicioso, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso. Isso não é ser homem, cara, isso é ser pecador. Essas características não são características de homem, são características de um pecador. Pecar não é uma característica do homem, não é uma essência do homem. Não tem que se orgulhar de suas misérias. Ser homem, dentre aquilo que Deus nos fez, é ser responsável. É ser responsável. É simplesmente fazer o que Adão fez antes da queda. Quando Deus disse assim, Adão, tudo isso aqui eu te dei. E Deus deu a Adão. Tudo isso aqui é para você. Eu quero que você, e aí mais à frente, versículo 15, diz com mais precisão o que Deus queria dele. Quando ele colocou no jardim, veja, ele tinha a criação toda, mas Deus fez um jardim especial para ele, até porque, imagina, ele esperar que tudo produzisse primeiro, ia ser complicado. Então Deus preparou um jardim, onde tudo estava pronto, para que ele pudesse ter vida, desfrutar dela. E lá ele disse assim, para você cultivar e guardar. Adão, seja homem, cuida de tudo isso aqui. É teu papel cuidar. Veja que cultivar e guardar era desenvolver a criação, é trabalhar, é fazer com que a criação seja frutífera e guardar, protegê-la, inclusive protegê-la de uma serpente. Desculpa. A serpente, capítulo 3, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, estava já por perto. Então ele deveria também guardá-la. Guardar o jardim. Guardar o jardim, não só guardar a terra, mas guardá-la ali, especificamente o jardim, dessa serpente. Então, ser responsável é ser homem. Esse é um ponto fundamental. Então me responda, você é responsável? Eu quero que você pense. Eu não quero que você saia daqui com raiva de mim, ainda que eu não esteja muito preocupado com isso. Eu quero que você saia daqui olhando para o Senhor, dizendo, Senhor, eu me arrependo, eu é que estou errado. Eu quero que você saia daqui dizendo, Senhor, faz-me um homem de verdade. Olha, ser homem não é ter um órgão sexual específico apenas, ainda que, evidentemente, homem e mulher
são caracterizados por isso. Ser homem não é ter essas características que o mundo diz, por exemplo, é um homem que é capaz de conquistar as mulheres. Não é isso. Ser homem é ser aquilo que Deus quer para ele. E dentre essas coisas é ser responsável. Então, Senhor, eu preciso ser responsável. Eu quero ser responsável. Veja até uma diferença. Uma pessoa pode ser rica e não ser responsável. Quantos playboyzinhos estão por aí rodando a cidade de carrão? E são um bando de irresponsáveis. E acham que pode tocar fogo em mendigo. E acham que pode fazer qualquer coisa, porque eles são ricos. Ah, o cara é rico, então ele é um macho. Olha o macho lá, ele é rico. Ele faz o que quer. Quantos homens nesse mundo têm poder e riqueza? E são um bando de frangote. Às vezes eu tenho vontade de dizer para eles: cara, vocês são frangotes, são um bando de covarde. Vocês não têm coragem de nada, usam papel e a caneta e documentos para fazer mal às pessoas, como se isso significasse ser homem. Vocês são um bando de covardes. Ser homem é agir como homem. E ser homem significa cuidar, significa agir com honestidade, integridade, significa desenvolver para o bem-estar é ser responsável e não um frangote que acha que por enriquecer é dono do mundo. Você não é nada, cara. Nós temos muitos assim. Ser homem é ser responsável. Quando nós conversamos, inclusive, sobre cuidados com a igreja, juntos como conselhos e diáconos, nós pensamos, dentre as coisas, as pessoas cuidam, gostam daquilo que têm. Onde está a responsabilidade delas? Cadê a responsabilidade dos homens? Nós estamos falando primeiro dos homens, porque o texto começa com eles. E o texto diz que não foi dado isso às mulheres. Mulheres, não é para vocês, sério, não é para vocês. Deus não disse para vocês, cultivem e guardem. Deus não disse para vocês que faltava mulher para lavar o solo. Deus não disse para vocês nada disso aqui, nada. Isso aqui só tem um homem. Realmente só tem um homem. A mulher vai nascer do homem. O homem foi o primeiro a dar à luz à mulher, e não o contrário. Foi o homem que deu à luz à mulher. Porque Deus fez a mulher do homem. Isso só vai acontecer a partir do versículo 18. Na verdade, até já no meio dele. Foi ao homem que Deus disse assim: olha, dê o nome aos animais, dê nome a todo mundo. Dando nome aos animais, você estará mostrando seu controle, domínio. Seja responsável. Cuide de tudo isso. Você é responsável? Para pensar. Eu não perguntei se você era rico. Isso não faz diferença nenhuma em relação ao ser homem. Tem pessoas que enriquecem nos meios mais nojentos possíveis. Corruptos e enganadores. Perguntei se você era responsável. Se você assume seu papel de homem. Se você assume a responsabilidade, me permita ser muito franco, e não poderia ser diferente para variar. Às vezes eu chego na casa de uma pessoa e tem uma lâmpada queimada. Às vezes eu fico meio incomodado, olho assim, aí a esposa fica meio por fora, né? Ah, é que eu pedi já tantas vezes, ele não trocou ainda, já faz semanas. Minha vontade, se eu tivesse a lâmpada na hora, é ir lá e trocar. Mas o que isso diz? É que o cara não se importa. É tão simples, às vezes não precisa nem ir para uma escada, sabe? Porque às vezes é baixo, vai lá e troca. Percebe que tem coisas simples que mostram que o homem está precisando ser homem. Que ele está tão preocupado em enriquecer, tão preocupado em ter dinheiro, às vezes até ter poder, sem não ter capacidade de controlar nem a própria vida, que é dominar dos outros. Isso é impressionante como tem gente assim. Então, quer ter poder e dinheiro, mas não quer ter responsabilidade, não quer ser homem, não quer agir como homem. Quer tudo que os outros têm, mas não quer ser homem, que é a única coisa que ele deveria ser. Ser homem é ser responsável. Cara, ser homem é ser responsável. É para você que Deus está falando. Significa tomar conta de tudo. A casa está precisando de alguma coisa? A família está precisando de alguma coisa? A igreja está precisando de alguma coisa? O único homem dessa igreja sou eu. Pelo amor, né? Ou os presbíteros. Presbítero Douglas,
que cuida de um monte de coisa aqui. Não tem mais homem nessa igreja? Não pode. Tem mais homem. Eu estou vendo um monte. Só que ser homem é ser responsável. Ser homem é agir como homem. Ser homem não é ser valentão, como eu já disse. Mas ser homem é agir como homem. É ser responsável. Então comece a agir como tal. Assuma a responsabilidade. A responsabilidade que é você que vai acordar para caçar. É você que vai trazer a comida. E não ela. É você que vai ver se tudo está bem administrado. Não ela. É você que vai ter que dar ordem, sim, e não ela. É você que vai ter que ver se tudo funciona bem. E isso, inclusive, em relação à igreja. Me digam, quem é que governa? É Jesus ou é a igreja? É Jesus. Jesus é responsável. Você já viu Jesus ser negligente em alguma coisa? Você já viu Jesus, ele ter negligenciado alguma coisa? Jesus foi para a cruz para salvar a igreja. Jesus morreu para salvar a igreja. Então, ele foi homem. Ninguém foi mais homem que Jesus. Veja que Jesus não mentiu, não enganou, não foi arrogante, não foi um valentão metido a besta, não foi rico. Jesus não achou melhor do que os outros. Jesus não enganou, nem tentou matar ninguém como fizeram com ele. Não trapaceou, não usou de esperteza. Jesus não fez nada disso, nada. Só fez o que tinha que fazer. Serviu, amou, cuidou, protegeu. Ele cultivou e guardou, percebe? Jesus cultivou e guardou a sua igreja, indo inclusive até a cruz. Ele era o homem, e não aqueles fariseus metidos a besta. Ele era o homem. E foi na cruz que ele mostrou que era homem. Então, homens, sejam homens, sério, a partir, acorda para a vida. Acordou, você tem 40 anos, acorda. Você não pode ser menino a vida toda. Existe uma fase para isso. E eu quero dizer, pais, aproveitem. Brinque com seus filhos, ame seus filhos, isso também é ser homem. Ser homem é cuidar deles, amá-los, protegê-los. Mas eles têm que ser conduzidos a crescer e não serem meninos para sempre. Senão eles não serão homens. Então assuma. Se você não assumiu até hoje, assuma. Chegue em casa, pare, pense e diga, a partir de agora eu assumo a responsabilidade. Eu sou o homem, não ela, não as crianças, nenhum deles. Seu gato, não é ele não, tá? Você é o homem. Assuma. Então assuma a responsabilidade de tomar conta de tudo. Cultive e guarde. Dentro de casa, a igreja, a sociedade. A sociedade está um caos porque falta homem. A igreja tem sofrido um monte por causa de muita gente ruim, por causa que falta homem. E as famílias também. Seja um homem, seja responsável. Haja como homem. Mas tem um ditado que diz assim, por trás de todo homem tem uma grande mulher. E é verdade. E as mulheres não vêm com aquela baboseira, não, pelo amor, não. É por trás, é por lado, tá? Porque eu não sou inferior. Pelo amor de Deus, para com essas babaquices. Significa apenas que, mesmo que o homem esteja à frente, a mulher está dando todo o suporte. O resto é meninice feminista. Então, a mulher ela é fundamental, não tem como negar. Jesus ama a sua igreja e deu a ela também missão, inclusive. Quem é que evangeliza o mundo? Me diga. Não é Jesus. Jesus morreu para salvar, mas quem evangeliza o mundo é a igreja. A mulher tem um papel fundamental, tem. Inclusive, quem dará a luz é ela, ainda que sem o homem é impossível. Mas é ela dar a luz, ela cuida. A maternidade é próprio da mulher, que também tem que cuidar. Vamos usar até um termo para confortar as mulheres, pastorear suas crianças. A mulher é fundamental. Mas o seu papel é estar junto ali ao homem. Aí você pode dizer assim, mas eu sou solteira, eu não tenho um homem. Olha, você tem um pai. Não, eu também não tenho um pai, não, sou órfão. Tá. Você terá uma sociedade inteira
em que homens estarão contando com seu auxílio, dentro e fora da igreja. Esse é o papel da mulher. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Deixa eu explicar, porque existem exemplos, entendimentos equivocados sobre isso aí. Para uns, a mulher ela não deveria fazer nada. Aí eu vou terminar chamando um certo machismo bobo evangelical. A mulher não faz nada. Então, a mulher é reduzida a zero, praticamente. Inclusive, para alguns, a mulher não poderia nem trabalhar. Só que não é essa a ideia. Para outros, a mulher faz tudo. É outro problema. É o exagero para o lado extremo oposto. A ideia de auxiliadora é: Adão, vem cá. Seu papel, isso. Homem. Só que aí Deus olha, um sozinho não dá, não. Não é bom um homem só, não. E aí faz a mulher do homem e dar a ele. Olha aí, ó. Uma pessoa para te ajudar. Ela vai te ajudar em tudo. Significa que, a partir dali, estaria de um lado Adão jogando a semente e a mulher jogando a semente do outro lado. Estaria em casa, nasceu o menino. O homem olhando e a mulher amamentando. Então, estaria a mulher ao lado dele, seguindo agora o curso. Isso fica mais evidente na história toda da redenção. Quando você vai ver que sempre que Deus chamou o homem, a mulher foi junto. Vocês imaginam se Deus tivesse chamado assim: Noé, faz uma arca, eu vou destruir tudo, porque a terra está cheia de violência, e vocês serão salvos por meio dessa arca. E aí Noé chega em casa e diz assim: mulher, Deus falou comigo, e Deus graciosamente nos ordenou fazer uma arca que será para a nossa salvação. E a mulher, chata, olhou para ele e disse assim: cara, deixa de ser besta. Que conversa de arca, de dilúvio? Vou não. Vai você sozinho. Já imaginou se ela simplesmente não tivesse ouvido o seu marido? Não tivesse dado apoio ao seu marido? Lembra do que aconteceu com Jó? A mulher de Jó era uma tola. Não tem como negar isso. A mulher de Jó, no momento mais difícil da vida de Jó, em vez de ter sido uma bênção para aquele homem, que era um homem íntegro, apesar de ter o seu pecado, ela foi pior pesadelo. Inclusive, acho que foi por isso que Satanás deixou só ela viva. Diz o texto que, tendo tirado tudo, Satanás tirou tudo de Jó. Deixou a mulher. Capítulo 2 de Jó, versículo 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Como assim, mulher? Queria que eu deixasse de ser íntegro? Não faz sentido, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Não sei se ele já sabia que a mulher dele tinha esse perfil, mas a mulher sugeriu simplesmente amaldiçoar a Deus e deixar Deus matá-lo. A resposta de Jó não poderia ter sido outra. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Quantos homens em nossos dias não ouvem suas mulheres quando elas falam doidices? Ou porque não quer bater de frente, ou porque acha que tem que agradar em tudo. Isso não é ser homem, cara. A ideia de que o homem tem que fazer tudo, você tem que morrer por ela, então tem que fazer todos os gostos dela. Isso não é ser homem, isso é babaca. O homem é aquele que sabe o que tem que fazer, e não que tem que fazer o que dizem para ele fazer dentro de casa. Olha, eu sou homem, tenho que morrer para minha mulher. Aí a mulher diz tudo o que quer e ele vai lá e faz a listinha. Isso não é ser homem. O homem tem que saber o que quer, o que precisa fazer. Jó sabia que não deveria amaldiçoar a Deus. Ele foi homem. Senão ele teria ouvido a mulher. E aí? Ele teria sido homem nesse momento? Me diga. Não. Ser homem é assumir o papel sério de, como responsável diante de Deus, conduzir tudo. Mas para isso funcionar bem, mulher, sério, para isso funcionar bem,
tem que ter uma mulher também seguindo o caminho. É simples. Pega um cabo de guerra, sabe o que é, né? Uma corda, coloca um homem de um lado, uma mulher do outro. É fato. Pela força, o homem vai vencer. Mas não é fácil isso. Eu, como já disse algumas vezes, gosto de uma imagem que me lembra como funciona tantas vezes a vida familiar, quando a mulher é um peso. Aquilo que eu disse várias vezes aqui, a gente quando ia ao shopping, Recife, João Pessoa, minha filha ainda muito pequena, gostava de brincar da seguinte forma: o sapato lisinho, piso lisinho, ela se apoiava, colocava as costas para trás, segurava a minha mão e ia patinando. Por mais liso que seja o chão, há um atrito, não são rodas, né? Então eu ia puxando ela, e ela rindo e brincando, e eu puxando ela como se estivesse patinando. Só que tinha um momento que depois de alguns minutos eu estava cansado já de estar puxando a menina pelo shopping, né? Era uma brincadeira. Mas eu disse, agora deu. Não dá mais. É isso que para muitos homens significa puxar a família. É ficar puxando alguém que é pesado. Porque em vez de estar andando do lado, porque imagine você andar do lado de uma pessoa, agora imagina uma outra estar sendo puxada. É pesado. Adão recebeu uma auxiliadora e não uma concorrente. Adão recebeu uma mulher para ajudar e não para atrapalhar. Adão recebeu uma pessoa para somar e não para dividir ou diminuir. Ser mulher é ser alguém pronto para estar abençoando e ajudando o homem na sua missão. Servindo a Deus com prazer, vendo que Deus tem um propósito para a vida deles. Ser mulher é fundamental. Ser mulher é tão importante que na história nós temos mulheres que se destacaram por terem sido mulheres genuinamente femininas. O que seria ser feminina? Ser exatamente o que é ser mulher. Ser submissa, ser mansa, humilde, amável, ser graciosa, ser bondosa, ser gentil, ser agradável, ser auxiliadora. Elas foram mulheres, as mulheres mais bonitas da Bíblia. E eu não sei, não faço a menor ideia de qual era a foto delas. Mas elas eram tão bonitas em seu caráter, na sua feminilidade, que com certeza qualquer homem que passa pelo texto com atenção percebe a beleza delas. É como se pudéssemos descrever a imagem dessas mulheres pela beleza delas, beleza de coração. Pedro, inclusive, fala isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, ele diz assim, 1 Pedro 3:1, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, aparência, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Veja, ele diz, aquelas mulheres do passado se vestiam de humildade, de mansidão, de amabilidade. Esta era a roupa delas, esse era o ornamento delas, não apenas a aparência. Talvez hoje nós tenhamos muitas mulheres bem vestidas, mas que o coração está tão sujo, tão feio, não exala a feminilidade. Talvez mais uma masculinidade deturpada, obviamente, do que a feminilidade, ou uma usurpada masculinidade do que uma feminilidade.
que não percebem, que perde toda a beleza aparente. Por quê? Porque o coração não mostra diante de Deus a feminilidade como Deus a criou. Ser mulher é uma bênção. E eu tenho certeza que ela é significativamente fundamental na vida de um homem. Tanto que qualquer homem que tem uma mulher que puxa para o lado oposto dirá assim: pastor, eu tento, mas é difícil. Por quê? Porque ela não percebeu que o papel da sua feminilidade é ser graciosa, todo auxílio, em toda companhia, em todo acompanhar a jornada com o homem. Existe um papel da mulher. Eu vejo, por exemplo, um homem mais firme, mais objetivo, menos emocional. A mulher, ela naturalmente é graciosa, mais sentimental, tem toda uma característica. O contrário é que é estranho. A mulher com perfis masculinos, um homem com perfis femininos, é que não é o normal. Não é a natureza. Então, mulher, seja feminina, seja aquela que está pronta para auxiliar, aquela que está pronta para ajudar, como ajudou a mulher de Noé, como ajudou a mulher de Abraão, como ajudou a mulher de Isaac, como ajudou a mulher de Jacó, como ajudaram as outras mulheres de Deus. Nenhuma delas foi um obstáculo quando Deus conduziu o homem pelo caminho em que deveria andar. Elas foram verdadeiras auxiliadoras. O homem, quando chegava para ela, dizia: Deus nos deu este caminho. Elas simplesmente vinham junto. E com certeza, nos dias difíceis da vida desses homens, elas foram o adorno gracioso no coração deles. Foram elas que massagearam um pouco o coração deles. Foram elas que afofaram um pouco o coração deles. Foram elas que fortaleceram um pouco o coração deles. Isso é ser auxiliadora. E isso fez, com certeza, uma grande diferença na vida de todos os homens. Como faz uma grande diferença, pensando no mundo, quando a igreja é uma verdadeira auxiliadora de Jesus. Quando a igreja é negligente, a evangelização não acontece. A obra não funciona, porque ela está sendo negligente. Ela, em vez de ser auxiliadora, é negligente. Quando o homem é homem e a mulher é mulher, exalando tanto a masculinidade quanto a feminilidade, entramos numa harmonia, a começar dentro de casa. Vem para a igreja e toda a sociedade. Então, você precisa, homem, assumir ser homem. Cuide de tudo que lhe foi confiado. Inclusive a igreja. Para de ser menino, de achar que tudo tem que ser feito do seu gostinho, que achar que a responsabilidade é dos outros. Eu não tenho que estar arrumando o teu quarto, cara. Para com isso. Seja homem uma vez na vida. Assuma a masculinidade. E você, mulher, para de atrapalhar. Para de ser um obstáculo. Seja graciosa. Seja amável. Seja auxiliadora dentro de casa, na igreja, na sociedade. Porque não tem um jeito melhor, não tem outro jeito de fazer com que as coisas funcionem. Você foi feita para auxiliar. Auxilie, não atrapalha. Auxilie. Assim, você vai ver que tudo funciona bem. Tem dúvidas? Olhe para Jesus e a igreja. E eu encerro com esse texto. Efésios, que vocês conhecem. Capítulo de número 5. O apóstolo Paulo fala do homem e da mulher. Mas ele se refere a Cristo e à igreja. E aí você vê que a vontade de Deus é essa, Ele quer isso.
Porque, inclusive, é exatamente assim que apontamos para a relação de Cristo e a sua igreja. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Ele é responsável. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Ajude. Para de atrapalhar. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Responsabilidade. Ele fez o que tinha que fazer. Ele foi responsável. Ele não fez do jeito que ela quis, ele fez do jeito que tinha que fazer. Ele entregou a sua vida para salvá-la. Então, quando você, homem, é realmente o homem segundo Deus, você aponta para Cristo. Cristo. E quando você é mulher, a mulher segundo Deus fez, você aponta para a beleza da igreja, como uma noiva adornada para o seu marido. Então, para um pouco. E então assumam as responsabilidades, ou seja, os papéis. Homem, assuma, eu sou o homem. Serei aquele que é responsável por tudo. Mulher, pense, eu serei a mulher. Serei uma verdadeira auxiliadora, confiando, se dedicando, ajudando, abençoando, para que, inclusive, o trabalho do homem seja mais fácil. O homem não precisa de um obstáculo, precisa de um auxílio. Seja a pessoa que auxilia, para que então Deus seja glorificado no homem e na mulher e na relação entre os dois. Isso agrada a Deus, de tal modo que é assim que acontece entre Cristo e a sua igreja. Então, seja homem, seja mulher, e façam assim a vontade do Senhor. É você, ou são vocês, que serão abençoados por isso.